Senhores, então agora o item B dessa questão 4 da Unicamp fala o seguinte, ó. Ele conta uma historinha no termômetro, fala como que funciona para infravermelho, que é a radiação onda de calor, né? E aí ele fala lá no meio do texto assim, ó. A potência líquida radiada por unidade diária do corpo humano é dada por... Aí ele dá uma equação que nós não estudamos, nós não trabalhamos com ela, né? A Unicamp gosta de fazer isso. Mas não tem problema, ela normalmente dá a equação, te dá todos os dados, é só interpretar a questão realmente, tá? O φ, que é esse fluxo de calor, é 4 vezes um sigma, que é uma letra do alfabeto grego, vezes a temperatura T0 ao cubo e vezes uma variação de temperatura que ele chama de ΔT. Sendo o sigma, ele dá o valor 6, 10 a menos 8, olha a unidade, watts por metro quadrado, Kelvin a quarta, tá tudo no sistema internacional, hein? A constante de Stefan-Boltzmann, T0, a temperatura de 300 Kelvin, é a temperatura ambiente. ΔT é a temperatura do corpo menos essa temperatura ambiente que ele chama de T0. E sabendo que certa medida de temperatura φ vale 64,8 watts por metro quadrado, encontra a temperatura do paciente em graus Celsius. E ainda lembre-se, olha como foi bonzinho, passar de Celsius para Kelvin, se soma 273, né? Ele fala que 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin aproximadamente. Meninos, vamos lá. É só substituir os valores que ele forneceu. Olha só, o nosso φ, já no sistema internacional, vale 64,8. É igual a 4 vezes esse sigma, que é aquela constante de Stefan-Boltzmann, que ele fala que vale 6 vezes 10 a menos 8, já também com as unidades no sistema internacional. Tudo isso vezes a temperatura que ele garante para nós, o T0 vale 300 Kelvin ao cubo, e vezes o ΔT, que é o que nós vamos encontrar. Então nós vamos chegar aqui que esse ΔT seria fazer essa continha aqui, ó. É o 64,8 dividido por tudo isso que está multiplicando o nosso ΔT, passa para o outro lado dividindo, né? Então fica o 4 dividindo, o 6 vezes 10 a menos 8 e o 300, tudo isso daqui, ao cubo. A hora que vocês realizam essa continha aí, vocês vão chegar que essa temperatura aqui, ela vale 10 Kelvin. Já que está no sistema internacional, a temperatura sai para nós em Kelvin, certo? Bom, só que não é a variação de temperatura que ele quer saber a temperatura do corpo humano. E aí nós temos que ver uma outra equação que ele fornece, que ele fala que esse ΔT é a temperatura do corpo menos a temperatura do ambiente. Então aqui nós vamos ter a temperatura, a variação ΔT vale 10, temperatura do corpo é o que nós queremos, e o T0 vale 300 Kelvin. Esse 300 que está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então a gente vai somar com 10, né? Então a gente chega aqui, a temperatura do corpo equivale a 310 Kelvin. Porém, ele pede a resposta em graus Celsius. Então vamos lá. Passar de Celsius para Kelvin eu não somo 273? Portanto, no caminho contrário, de Kelvin para Celsius, nós vamos subtrair 273, né? E 310 menos 273, a gente chega aqui a temperatura corporal, nesse caso é próximo de 37 graus Celsius, graças a Deus, né? Fechou, meninos? Um grande abraço e bons estudos aí. Bons estudos.